Sabe aquela sensação de que o trabalho em casa simplesmente nunca acaba? Pois é, nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num conceito genial chamado engenharia do lar. É uma abordagem super dinâmica que pega metodologias industriais, daquelas altamente eficientes mesmo, e aplica direto na nossa rotina doméstica. E o grande objetivo disso tudo, resgatar aquele tempo livre preciosíssimo que a gente vive perdendo no meio do caos diário. Então vamos entender como essa engrenagem funciona na prática. Isso tudo nos leva a uma reflexão bem importante. Por que a rotina doméstica quase sempre parece uma daquelas batalhas que a gente já começa perdendo? É super compreensível. Muitas famílias e pais que trabalham fora se sentem literalmente esmagados por uma carga mental invisível gigantesca. É aquele interminável segundo turno de tarefas logo depois de chegar do trabalho. Pensa bem, é a frustração enorme de trabalhar o dia inteiro e, no fim das contas, acabar exercendo a função de gerente não remunerado num ambiente que muitas vezes beira o caos. Mas a verdade nua e crua é exatamente esta. A culpa não é das pessoas. A culpa é a falta de um sistema. Uma casa bagunçada é só um sintoma de um processo quebrado. É como tentar pilotar uma máquina super complexa sem ter um manual de instruções, entende? O caos não tem absolutamente nada a ver com falha de caráter ou falta de força de vontade. Até porque a força de vontade uma hora acaba, se esgota. Mas um bom sistema, esse sim permanece funcionando. Então, para transformar esse cenário numa linha de produção contínua e sem estresse, a nossa análise vai focar em 5 passos. Vamos ver o fim da culpa doméstica, a teoria das restrições, o método 5S, o ciclo Kaizen diário e, para fechar, como resgatar o tempo livre. Ponto número 1. O fim da culpa doméstica. É a hora de trocar a culpa pela metodologia. O primeiríssimo passo para a gente conseguir recuperar a paz de espírito é aceitar que levar a casa do puro improviso e na força bruta leva, sem sombra de dúvida, à exaustão e ao desperdício de dinheiro. A gente precisa mudar o foco, abandonar a culpa e adotar um método real. Olha só os sintomas de um ambiente sem engenharia. Tem aquele exaustivo segundo turno de trabalho, tem uma gestão mental pesada e invisível e a falta de processos acaba até dando prejuízo financeiro. A gente acaba comprando coisa repetida no mercado simplesmente porque não achou original na bagunça. Tentar improvisar a rotina custa muito caro. Número 2. A teoria das restrições. Vamos encontrar o gargalo doméstico. A teoria das restrições é um conceito brilhante da engenharia industrial que diz o seguinte: qualquer sistema só é tão rápido quanto o seu gargalo, que é o seu ponto mais lento. Olha como acontece um verdadeiro efeito dominó aqui. Um único ponto de atrito, tipo uma pia lotada de louça suja, vira o grande gargalo da casa inteira. Se a pia tá cheia, não dá para fazer o jantar. Aí o que acontece? A gente pede um fast food caro, o que atrasa o sono, e isso gera uma manhã seguinte totalmente caótica e cansativa. A culpa não é da falta de disciplina de manhã, mas daquela louça que travou a engrenagem inteira na noite anterior. Bom, e como é que a gente conserta essa máquina invisível? O método traz 4 passos essenciais. Primeiro, a visão de helicóptero, para olhar de cima e ver exatamente onde o fluxo está travando. Depois, o rastreamento de atrito, para identificar com precisão qual é a tarefa que está atrasando o dia. Aí vem o isolamento do foco, que é basicamente ignorar os outros 90% da casa que também estão bagunçados. E por último, o ataque cirúrgico, é concentrar toda a energia por uns 15 minutinhos apenas naquele gargalo específico, para o resto do sistema voltar a respirar. Indo para o número 3, o método 5S, que é o fim definitivo daquela exaustiva faxina de fim de semana. Quando a gente adapta essa famosa metodologia japonesa do 5S para dentro de casa, a meta é acabar com aquelas maratonas destrutivas de limpeza de sábado. E o foco se divide em 3. Primeiro, descartar sem dó o que não tem mais utilidade. Até porque, convenhamos, ninguém consegue organizar tralha. O segundo passo é padronizar os espaços e o terceiro é colocar em prática uma manutenção diária super leve de apenas 10 minutos. O material até cita o exemplo muito legal da família Oliveira, que seguiu esses passos, tirou os excessos de casa e parou de gastar os finais de semana esfregando o chão, passando a estar sempre de boa e pronto para receber visitas de surpresa. E dentro de toda essa lógica de organização, tem um conceito que é um verdadeiro divisor de águas: o CEP fixo. A regra é clara: cada objeto debaixo daquele teto precisa ter um endereço definitivo. Por exemplo, um gancho específico lá perto da porta só para chaves. Quando a gente faz isso, guardar as coisas vira um reflexo automático. É surreal imaginar a quantidade de horas perdidas em buscas estressantes, aquelas discussões e atrasos de manhã que poderiam ser evitados se a gente simplesmente soubesse que cada coisinha tem a sua casa própria e inalterável.
Chegamos ao ponto 4. O ciclo Kaizen diário, trazendo melhoria contínua e fluxo. O Kaizen é exatamente sobre buscar melhorar continuamente aquelas tarefinhas repetitivas. E tem uma diferença brutal que explica por que a rotina suga tanta energia. Olha só, no modo exaustivo, a gente só reage aos problemas um por um. É ir à padaria todo dia, cozinhar tudo do zero toda noite ou pagar contas picadas durante a semana. Já no modo engenharia, a gente foca em trabalhar em lotes. Isso significa sentar no domingo e pagar todas as contas de uma vez ou já deixar as bases das refeições preparadas. Agrupar tarefas parecidas é o segredo para poupar horas de esforço à toa toda semana. Trazendo a ergonomia para o mundo real, a gente se depara com o triângulo mágico da cozinha, que é aquela relação de movimento super importante entre a geladeira, a pia e o fogão. Fazer micromelhorias na ergonomia faz toda a diferença. Coisas simples como garantir que não tem nenhum obstáculo no meio do caminho ou colocar a lixeira exatamente nos pés de quem está cortando os alimentos reduzem a fadiga física absurdamente. A ideia principal aqui é fazer a casa trabalhar a favor de quem mora nela e nunca contra. E o nosso quinto e último ponto: resgatando o tempo livre. Gestão visual e a paz definitiva. O grande alvo de trazer todos esses métodos de indústria para dentro de casa não é transformar o lar numa fábrica fria, imagina. A intenção é tirar todo aquele peso da carga mental invisível. E uma ferramenta simplesmente fantástica para gerenciar isso de forma visual é o quadro mágico Kanban. A gente cria 3 colunas bem simples para fazer, fazendo e feito. E com isso, a pressão sai da cabeça e vai direto para a parede. Outro detalhe, as tarefas que estão acontecendo são limitadas ao máximo de 3 por vez, sem exceção. A mágica acontece porque qualquer um consegue bater o olho e ver num relance o que precisa ser feito, o que gera autonomia para todo mundo e acaba com aquela sensação péssima de que só uma pessoa carrega a casa nas costas. E a gente precisa bater sempre nesta tecla, a regra de ouro. Os sistemas existem única e exclusivamente para servir as pessoas. Uma casa não pode virar um quartel militar, cheio de regras inflexíveis e chatas. O propósito de se organizar de verdade é criar um refúgio acolhedor. O material mostra que situações do dia a dia, como uma criança ficar doente no meio da noite, vão acontecer, e o sistema serve justamente para absorver esse impacto. Ele permite que a gente abandone as tarefas por um momento sem culpa nenhuma, sabendo que a estrutura básica não vai desmoronar na manhã seguinte. E para encerrar nossa análise, fica no ar essa provocação muito forte. Pensa comigo. Se aplicar todas essas regras de logística e estrutura realmente liberasse 2 horinhas extras de tempo livre na sua agenda todo santo dia, o que você faria com esse tempo? A mensagem final é cristalina. Já passou da hora de parar de brigar contra o caos na força bruta e começar a usar a engenharia como nossa grande aliada para conquistar a liberdade. Vale demais a pena pensar nisso, não é verdade? Muito obrigada por acompanhar este estudo e a gente se vê na próxima.